tarde, boa tarde, boa noite, bom dia. Nosso projeto aqui é um conversor de temperaturas e ele tem a função de, caso alguém precise checar a temperatura de Celsius para Fahrenheit ou vice-versa, conseguir fazer isso de maneira simples e rápida. E eu fiquei com a parte do terminal, de fazer o terminal. E aqui eu comecei fazendo ele usando o def, falando, referindo de Celsius para Fahrenheit, o return para botar o cálculo para fazer a transformação, e logo em seguida eu botei o def ao contrário, de Fahrenheit para Celsius, e usei o return novamente para poder mostrar o cálculo. E abaixo eu botei o def main, que é para fazer a parte mais escrita do terminal. Usando o print eu consigo botar aqui o nome do conversor de temperaturas, e o print abaixo é para escolher o tipo de conversão para aparecer para o cliente, para ele ver para ele escolher. Aí abaixo também mostra, se ele digitar 1, ele vai transformar de Celsius para Fahrenheit, que é a primeira opção. E caso ele bote 2, ele vai fazer de Fahrenheit para Celsius. E caso ele já tenha terminado, não queira mais, ele só digitar sair e eu vai encerrar logo em seguida. Aqui eu botei o while true para sempre que for uma alternativa válida, ele ficar em repetição, em loop, ficar sempre repetindo o processo. Eu botei aqui escolha input, a opção 1 ou 2, e usei o step para poder voltar quando terminar. E aqui também tem o if escolha lower, caso ele escolha sair, o lower para deixar ele mais minúsculo, ele vai só encerrar, e o break para finalizar. O if, caso ele escolha a opção 1, tem o valor, aí o input para ele digitar a opção, o try, que é para alternativa, para caso ele escolha o valor der certo, ele vai mostrar o resultado, e o except, para caso o valor não seja inválido, ele vai botar a seguinte mensagem: erro, digite um número válido. E o if, que é para caso ele bote 2, que é o contrário. Ele vai digitar o valor na temperatura que ele vai querer em Fahrenheit. E aqui é a mesma função. Caso ele digite o número válido, vai mostrar apenas o resultado. O exceto, se ele mostrar um número que não é válido, vai aparecer a mensagem para ele botar o número válido. E o else é para caso ele for uma opção inválida, e vai aparecer a mensagem para digitar 1, 2 ou sair. E if name, que é só para fazer a referência do def main. E o código é esse. Aqui eu mostro ele em execução. Aqui eu escolho a opção, conversor de temperatura, escolho o tipo de conversão. Opção 1, de Celsius para Fahrenheit. Eu quero 34 graus em Celsius. Ele mostra o resultado, 93,20 em Fahrenheit. E agora eu mostro a opção de Fahrenheit para Celsius, opção 2. Aqui eu vou botar que eu quero 152 graus em Fahrenheit, que dá o resultado de 66,67 graus em Celsius. Caso eu já tenha terminado de ver a temperatura, só apenas eu teclar sair, escrever sair, e ele vai encerrar logo em seguida. E essa foi a minha parte. Oi, eu sou José Vieira e, como o Ian já tem explicado, eu fiquei com o Tkinter, que é a interface do nosso programa. Eu vou fazer a explicação passo a passo para ser muito mais fácil de entender. Esse código em Python, ele cria uma interface gráfica, usando a biblioteca Tkinter.
que serve como conversor de temperatura. O usuário pode digitar uma temperatura ou escolher se quer converter de Celsius para Fahrenheit, ou vice-versa. Pode ver o resultado na tela e também ele limpa e fecha a aplicação. O Front Tkinter Import Message Box, aqui importamos a biblioteca Tkinter, que ele permite criar interface gráfica. Também importamos o Message Box, que pode ser usado para mostrar janelas de alerta, embora nesse código ele não está sendo muito utilizado. Na parte da função converter, do def converter, ele pega o valor digitado pelo usuário e tenta converter para float. Usa a seleção do usuário para saber se vai converter de Celsius para Fahrenheit ou vice-versa. Na função limpar, no def limpar, ele limpa um campo de entrada e apaga o resultado anterior. E na função fechar, no def fechar, ou janela destroy, ele fecha a janela principal e encerra o programa. Vou falar sobre a interface gráfica da janela, que ele cria a janela principal, que está janela igual tk.tk, e embaixo vai ter a janela geometry, abre aspas 250 por 200, e abaixo, quando fechar, vai ter a janela title, que é você abre aspas e põe conversor de temperatura. Ele vai criar a janela principal, que vai definir o tamanho. O 250 por 200 é o tamanho em pixels da janela. Com a entrada tk.entry na janela, ele permite que o usuário digite a temperatura com botões de opção. Tipo uma opção para ele escolher o que ele quer pôr, o que não quer pôr. E lá o usuário vai poder escolher de conversão de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius. Aí vai ter um padrão, vai ter tipo de C para F, de Celsius para Fahrenheit, que é o botão de ação da janela. Vão ter 3 botões para fazer o que cada função tem. No primeiro botão, que é o converter, ele chama para converter, sabe? Tipo de Celsius para Fahrenheit, como já foi explicado, ou de Fahrenheit para Celsius, mostrando tipo, tudo passo a passo direito. No segundo botão tem um limpar, que como já diz no botão, né, ele vai limpar tipo tudo que for colocado no... Vamos dizer, eu quero botar 20 graus Celsius para mostrar em Fahrenheit. Aí quis botar errado, era 30. Aí eu limpo, vai ficar limpo para pôr o que eu quiser. E na fechar, ele vai fechar o programa. E por fim a gente tem um resultado, que é o que vai aparecer na tela. E para iniciar a execução da interface gráfica, tem que manter a janela aberta e aguardar a interação do usuário. E para acabar a minha explicação na minha parte do trabalho, esse programa é um exemplo didático de como usar o Tkinter para criar interface gráfica simples e funcional. Ele mostra que o uso de variáveis de controle, a string var, a criação de widgets básicos, como entry, radio button, o botão, label, e um controle de evento de clique e validação da entrada com tree. E esse foi o nosso trabalho.